Salmo 78, verso 40. Quantas vezes provocaram a Deus no deserto e o ofenderam na solidão? Quantas vezes provocaram a Deus no deserto e o ofenderam na solidão? Abra agora, por gentileza, um pouquinho para frente, em direção ao Novo Testamento, mas antes de chegar lá, depois de Sofonias, abra no livro de Ageu, capítulo 1, verso 1. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas enfeitadas, e esta minha casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquinho furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a minha casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para o muito, e eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para cuidar da própria vida. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o resto do povo todo. Ouviram a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém. Agora vá um pouquinho à frente, por gentileza, em Mateus capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a tua casa ficará deserta. Eu vou ler de novo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. E por fim, queridos, abram no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças,
e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, nós pegamos 4 textos, né? Nós vimos aqui 4 textos. Salmo 78, por acaso a gente está estudando o Salmo 78, já 2 ou 3 domingos, ainda não esgotamos. E vimos lá que Deus faz, por intermédio de Asaf, uma denúncia. O povo, muitas vezes, esqueceu Deus na solidão. Deixaram Deus deserto. Correram atrás das coisas que achavam mais apetitosas aos seus muitos desejos e as necessidades que eles achavam que tinham. E deixaram Deus solitário. Deus reclama de solidão, basicamente. Vimos mais 3 textos. E os 3 textos vão falar sobre o povo que esquece da casa do Senhor, e cada um vai cuidar da sua própria vida e cuidar da sua própria casa e vai viver o que acha que deve. E eles se tornam extremamente empreendedores, eles sobem as montanhas, eles colhem madeira, eles plantam no campo, eles criam gado, eles mineram. Mas todo aquele que planta não colhe, quando colhe, colhe bichado, não dá para satisfazer as necessidades. O que recebe salário coloca num bolso furado, um saquinho furado. Quando chega em casa perdeu dinheiro, a inflação vem, come tudo, não dá um passo para frente. Terceiro texto, nós vimos Jesus, já próximo do final do seu ministério aqui na terra. Ele olha para Jerusalém, uma grande cidade, a cidade do rei Davi, a cidade das promessas, o amor de Deus, a menina dos olhos do Senhor, e ele, num suspiro de lamento, diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, você que apedreja os profetas, que persegue os que te são enviados, quantas vezes eu desejei receber você para mim, te acolher como uma galinha faz com seus filhotes, com seus pintinhos, e você não quis. Digo que em breve e daqui para frente a casa de vocês ficará deserta. O que acontece 40 anos depois, mais ou menos, porque no ano 70 o general Tito destrói Jerusalém, destrói o templo e fica realmente deserto. E vimos um 4º texto, a última carta das 7, a 7ª carta, que o Senhor manda às 7 igrejas da Ásia. E é interessante porque a característica que o Senhor nos conta dessa igreja é que era uma igreja que tinha produzido muita riqueza material. Era uma igreja de gente muito próspera, a ponto do Senhor dizer: vocês se veem como muito ricas, mas vocês são miseráveis, são pobres, estão nus e são cegos. Eu dou um conselho para vocês: comprem ouro de mim, comprem roupa de mim, comam o pão que eu tenho e coloquem colírio nos olhos de vocês, porque eu vou advertir vocês, eu castigo, eu corrijo a todos quanto eu amo, para que não permaneçam no erro. E vocês são mornos, vocês não são quentes, vocês não são frios, e por causa disso eu estou a ponto de vomitar vocês. Desejo eu que vocês se tornem frios, ou se tornem quentes, mas morno não dá. E é engraçado, porque se a gente pegar as 4 mensagens dos 4 textos, os 4 textos estão falando a mesma coisa. Irmãos, eu sou religioso. Poderia não ser. Por alguém ser pastor, ser um padre, necessariamente não é uma pessoa religiosa. Como um maestro de um coral, como um cantor, como um músico, necessariamente numa igreja não precisa ser religioso. Às vezes as pessoas apenas se profissionalizam e fazem o que a profissão pede. A profissão é pregar, prega. A profissão é administrar, administra. É tocar, toca. É cantar, canta. É reger, rege.
mas não tem vida com Deus. Mas eu não sou assim, eu sou religioso. Eu sempre fui religioso. Desde criança, desde que eu me lembro do meu desejo de encontrar a Deus, de reencontrar-me com Ele, de voltar a Ele. E achei o caminho no Evangelho de Jesus, e quando eu oro eu digo: Senhor, obrigado, porque eu te conheço nas páginas do Evangelho, eu te conheço em Jesus, que os Evangelhos me apresentam. Então eu sou religioso. Mas a mensagem que eu quero pregar, eu não quero pregar a partir de homens religiosos, como Asaf, como Ageu, como o próprio Jesus. Eu não quero pregar a partir disso, eu quero pregar a partir de um ateu. Eu quero pregar a partir das ideias de um ateu, alguém que não tem compromisso com a religiosidade, pelo contrário, alguém que não crê em nenhuma forma de religião. Porque eu quero ser isento de que os meus interesses e as minhas convicções sejam dadas a vocês sem um respaldo da lógica, da história. Então eu quero trazer aqui um nome: Friedrich Engels, autor do Manifesto Comunista com Karl Marx, ambos ateus. E ele tem um livro, o último livro dele, se chama Família, Propriedade Particular e o Estado. Ele vai falar da formação do Estado a partir da família nuclear. E estudando um livro muito antigo, difícil de encontrar, de um autor americano, um historiador de civilizações antigas, chamado Morgan, ele basicamente pega as ideias de Morgan e ele dá uma explicação, e ele é muito sincero ao dizer que fez isso, mas ele faz uma obra maravilhosa. E basicamente ele vai dizer para a gente o seguinte: que no começo não havia dinheiro, não havia riqueza, havia uma produção de subsistência. As pessoas produziam apenas para sobreviver. Então você plantava o que você comia, você criava o que você comia. E como você apenas tinha uma produção de subsistência, não tinha excedente. Se não tinha excedente, ninguém guardava. Se ninguém guardava, ninguém ficava rico. Todo mundo era igual. Mas numa economia de subsistência, quando ninguém é rico, os laços familiares se estreitam. Então, Engels vai dizer: as famílias eram muito fortes. A unidade do grupo era algo extraordinário. As pessoas precisavam umas das outras. E as famílias eram regidas ou de uma forma matriarcal, ao redor de uma mulher forte, ou patriarcal, de um homem forte. Mas depois as famílias começam a perceber que elas não podiam produzir tudo, que outras famílias produziam coisas também para subsistência, mas que eram diferentes. E eles resolvem então produzir um pouquinho mais. E quando produzem um pouquinho mais, eles descobrem a capacidade da troca. Então a família nuclear, ela se torna uma família de clã, uma família de grupo maior. Algumas famílias compõem uma grande família, um grande grupo. E esse grupo produz de tudo e troca entre si, mas ainda não tem ninguém rico, porque ainda não existe excedente. Porque aquele pouquinho que cada família faz é necessário na outra família. Então eles começam um movimento de troca entre eles. Mas depois, os grupos começam a perceber que existem outros grupos e que eles podem ter coisas diferentes. E aí eles começam a produzir e a sobrar, há um excedente, e aprendem técnicas de guardar esse excedente, de estocar esse excedente. E quando eles começam a fazer isso, eles precisam agora de outros grupos que fiquem com esse excedente. Você sabe que se você guardar as coisas por muito tempo, elas se estragam, elas acabam. Se você guardar água há muito tempo, ela apodrece. Se você guardar um abacaxi de uma semana para outra, ela apodrece. Uma melancia que você põe na geladeira e esquece dela, ela apodrece. Um ovo apodrece. Então era necessário girar esse excedente que os grupos tinham. E os grupos começam então a fazer pequenas viagens, descobrir outros grupos e começam a comercializar. Mas surgia um negócio interessante. Nem sempre o que um grupo tinha, o outro grupo queria.
E nesse momento começam a dizer, mas não há algo que possa nivelar? E começam a trabalhar com metais preciosos, pedras preciosas, começam a trabalhar com o sal, e da palavra sal vem a palavra salário. Salário é um pagamento feito com sal. E aí nasce a ideia do dinheiro. O dinheiro não é uma moeda, dinheiro não é papel, dinheiro não é metal. Dinheiro é uma ideia. A gente pode começar a dizer que daqui para frente dinheiro vai ser caixinha de óculos. Caixa de óculos preto vale X, de óculos vermelho vale menos ou mais. A gente faz uma convenção, a gente escolhe quanto vale. E eles assim começam a criar a ideia do dinheiro, e a partir desse momento, quem tem um excedente e transforma esse excedente nessa coisa chamada dinheiro, começa a ficar rico. E aí começa uma ganância. E aí nesse momento, quando nasce o dinheiro, quando nasce o enriquecimento, quando vem a possibilidade de começar a ter mais do que o outro, as pessoas começam a se afastar. Aí o vínculo familiar começa a se dissolver. O vínculo familiar começa a cair, quebrar. As pessoas vão se afastando. E para ter mais dinheiro, elas começam a fazer viagens cada vez mais longínquas. E não apenas viagens mais longínquas, mas elas começam também a fazer a guerra. Irmãos, olha aqui para mim em nome de Jesus. Todas as guerras da história da humanidade atenderam interesses financeiros de alguns. As desculpas políticas apenas escondem os interesses de enriquecimento de alguns. Então, na história da humanidade, Angel vai dizer para a gente que as guerras e as grandes viagens atenderam agora apenas o interesse dos grandes e poderosos homens de negócio, que estavam ficando cada vez mais ricos. Mas na medida em que as famílias começaram a ficar ricas, elas se separaram. E Angel diz, quando não há dinheiro, as pessoas precisam umas das outras, e precisam de uma mãe forte, precisam de um pai forte, mas na medida em que elas se afastam desse pai forte, dessa mãe forte, eles precisam de dinheiro, e quanto mais dinheiro eles têm, mais solitários eles vão ficando, e mais gananciosos eles vão ficando, e piores eles vão ficando, porque eles querem mais, mais e mais, para que o outro tenha menos, 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 e num sentido contrário, é necessário que o outro tenha menos, 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 para que eles tenham mais, mais e mais. E eu resumo assim o que Angel diz nesse livro. E ele vai se aprofundar até chegar à formação do Estado. Mas eu estou falando de um homem ateu, eu estou falando de um homem comunista, eu estou falando de um homem que olha e diz assim, quando não tem dinheiro, as pessoas se juntam e se amam, e precisam umas das outras, e se ajudam e se fortalecem, se guardam. Quando elas se enriquecem, elas destroem os vínculos, elas não têm mais amor, elas não têm mais nada que as una, e elas se tornam extremamente solitárias e egoístas, raivosas. E ele vai dizer, bom, é nesse contexto que surge a luta de classes. De um lado você tem o trabalhador, que só tem a mão de obra, do outro lado você tem o capital, aquele que tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro explora quem não tem dinheiro e tem mão de obra, e põe preço na mão de obra, e diz a sua mão de obra não vale nada, e se enriquece com o serviço daquele que ele diz que não vale nada. E ele vai dizer por que a gente vive como vive no mundo de hoje. Bom, eu quero pegar as ideias dele e dizer tudo que a Bíblia diz. Ele era ateu, mas é tudo que a Bíblia diz. Israel nasce como? Israel nasce de um homem que Deus chama e diz assim, sai da tua tribo, da tua terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Ele sai com um grupinho pequeno, eles são unidos. Ele anda perambulando ali por aquela região que Deus havia mostrado. Depois ele tem um filho, depois ele tem um segundo filho, Deus elege o segundo filho. Do segundo filho Deus levanta 2 filhos, escolhe um deles, o mais novo. Esse mais novo se torna chefe de um clã pequeno, 70 pessoas, desce ao Egito, fica no Egito, e é um povo unido ao seu Deus, é um povo que amava a Deus. E é um povo que prospera no Egito, porque eles vão para a terra de Gozém, a melhor terra, e eles são extremamente engenhosos, eles são extremamente inteligentes, eles são extremamente abençoados. Rapidinho eles transformam o Egito numa grande potência.
Sabe quem foi que levantou o Egito? Sabe quem transformou o Egito em grande potência? Não foram os egípcios, foram os israelitas que desceram para o Egito. Tanto que em algum momento o faraó diz assim: não podemos deixar que eles nos dominem, antes que eles façam isso, vamos escravizá-los, e transforma Israel num grupo de escravos, e assim eles permanecem durante muitos séculos. Ao final desses séculos eles são extremamente maltratados, e Deus ouve o seu clamor, desce e os liberta, os coloca no deserto. Mas aí Deus faz alguma coisa extraordinária. Deus sempre faz isso às pessoas que Ele ama. Deus enriquece as pessoas que Ele ama. Sabe, eu gosto de olhar o zelo das mães aqui da igreja, eu gosto. E às vezes eu abraço aqui as minhas crianças, os meus netos, né, as minhas netas, e eu pergunto: nossa, mas você está tão bonita, você está tão bonito, quem que te enfeitou desse jeito? E não raro dizem para mim: sim, foi minha mãe. Mas quem foi que penteou esse cabelo que ficou bonito desse jeito? Foi mamãe. E quem comprou essa mochilinha, quem colocou esse laço, quem te deu esse tênis, quem comprou esse sapatinho para você? Papai. Raras vezes, quase sempre mamãe. Irmãos, como a mãe e o pai gostam de dar o melhor aos seus filhos. Como Deus ama enriquecer os seus filhos. Como Deus ama enriquecer os seus filhos. E aí Deus tira o povo do Egito, mas não deixa que eles saiam sem ouro. Deus faz com que eles saiam de lá carregados de ouro, de pedras preciosas, de pratas, de outros metais, de roupa, de pele. E eles caminham no deserto, e aí Deus chama Moisés e Arão e diz assim, Êxodo capítulo 25, diga ao povo que receberei de todo homem cujo coração mover ouro, prata e bronze, e dá uma relação de coisas que ele quer para a construção do seu tabernáculo. E esse povo começa agora a prosperar no deserto. Era isso impossível, prosperar no deserto. Tem nada no deserto, tem areia. Mas o deserto começa a dar para eles riqueza, eles vão ficando fortes e ricos, e os primeiros inimigos chegam para barrar-lhes o caminho, e Deus os vence. E Deus faz promessas grandiosas, e eles entram na terra. E eles comem uvas e produzem vinho. E eles moram em casas maravilhosas e têm rebanhos, e eles moram perto dos mares e nos altos das montanhas e nos vales, nas terras férteis. Deus os abençoou, e sabe o que aconteceu quando Deus os abençoou? O que Angel disse: deixaram de ser família de Deus, começaram a dizer assim: ah não, tem que ir no tabernáculo, tem que ir no culto do Senhor. Não, hoje eu estou de TPM é terrível, hoje eu não vou. Ah não, chegou a visita lá em casa. Ah não, eu estou com um cavalo para vender, vou levar na feira. Lavei o cavalo, escovei o cavalo, passei o pretinho no casco. Não, eu vou vender esse cavalo, eu não posso ir no culto hoje não. O que? O Senhor está me pedindo uma oferta de coisas preciosas? Ah, Deus não precisa disso, Deus é amor. Irmãos, como eu odeio ouvir isso no contexto da irresponsabilidade com a fé. Deus não quer dinheiro, Deus não quer a igreja, Deus não quer imóvel, Deus quer amor. Ah, vai dormir, deixa de ser mentiroso, diz que você se afastou, caiu da fé, vai ser satanista, vai ser o que você quiser, mas para de falar que é crente. E esse povo fica desse jeito. E aí o que é que Deus faz? Deus os entrega nas mãos dos seus inimigos. Eles se acham ricos, mas sabe o que Israel era? Miserável, cego e nu. Sabe o que Israel achava? Achou que tinha muito dinheiro, achou que tinha muito ouro, achou que tinha muito poder. Esqueceram Deus na solidão, e a Bíblia diz: o esqueceram na solidão, deixaram Deus só, a casa do Senhor ficou vazia. Ageu se levanta e disse: é tempo de vocês cuidarem da vida de vocês e esquecerem da casa do Senhor. Como Angel disse, enquanto a economia era de subsistência, enquanto a produção era de subsistência, enquanto não havia classe, o povo era unido a uma mãe forte que governava, a um pai forte que governava, eles estavam unidos, eram juntos em tudo, mas quando se enriqueceram, começaram a empobrecer uns aos outros para que alguns ficassem muito ricos. Eles fizeram isso com Deus, eles ficaram fartos de Deus, eles ficaram cheios do culto ao Senhor, e deixaram a casa do Senhor. Aí Deus diz assim, através do ministério de Ageu: ponham a mão na consciência,
Olha para a vida de vocês. Ela está boa? Vocês têm olhado para o muito. E têm trabalhado muito, mas não têm alcançado nada. Vocês têm corrido muito, mas ninguém chega na linha final, na linha da vitória. Vocês têm subido ao monte e cortado as árvores. Recebe o salário, quando desce, chega em casa, vai pagar a conta, parece que o dinheiro caiu no caminho, o bolso estava furado, não dá para pagar as contas. E aí Deus diz, por quê? E ele diz, por causa dessa minha casa que está ficando vazia, enquanto cada um de vocês corre atrás de vocês. Busquem ao Senhor, voltem a Ele, Ele é a fonte de todas as bênçãos. E aí Jesus vem e nos diz de uma forma belíssima, ah, Jerusalém, Jerusalém. Ele não falou, ah, Atenas, Atenas. Ele não falou, ah, Damasco, Damasco. Ele não falou o nome de nenhuma outra cidade, ele falou o nome da cidade do grande rei, Jerusalém, centro da religião. Ele diz, quantas vezes eu quis abençoar vocês, como uma galinha faz, eu abri as minhas asas, para que vocês entrassem debaixo. Irmão, eu não sei se você já viu, eu já vi. Mas na cidade grande praticamente não se vê isso, eu acho muito difícil que a maior parte tenha visto. Um gavião sobrevoando um galinheiro, um terreiro onde tem galinha. O gavião, irmãos, ele começa a sobrevoar o quintal, a galinha corre e ela abre as asas. Os pintinhos correm todos para debaixo da asa e fica ali. Ela protege os seus filhotes. Jesus usa essa figura e diz, Jerusalém, eu estendi as minhas asas para que vocês entrassem debaixo, mas vocês não entraram. E eu digo que daqui para frente, a casa de vocês ficará deserta, vai ser destruída, porque não tem a minha proteção, porque vocês me recusaram. E aí, em Apocalipse, a gente vai entender por que eles recusaram. Porque eles acharam que eles eram ricos, que eles eram poderosos, que eles eram fortes e que eles podiam tomar as decisões que eles queriam. Como que nós vamos tomar decisões, irmãos? Nós que somos extremamente dependentes. Não nascemos quando quisemos, não nascemos da família que escolhemos, não nascemos na época e no lugar que desejamos. Não escolhemos as pessoas do nosso caminho, elas foram entrando, não sabemos a hora como vamos morrer. E quando eu falo de morte, algumas pessoas dizem para mim, pastor, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo do jeito que eu vou morrer. Irmão, e qual é a vantagem desse medo? Você não tem como escolher. Você não tem escolha. Há algo para além, há algo muito maior. E esse algo que é muito maior, vem pelas páginas do Evangelho e se revela a nós e diz, meu nome é Jesus. Eu não estou preocupado com o que você está fazendo, eu não estou preocupado com o tipo de vida que você leva. Eu estou preocupado com o tipo de vida que você vai levar a partir desse encontro que a gente está tendo. É isso Jesus dizendo, daqui para frente conta como você vai viver, para trás não. Jesus encontrou um leproso e não ligou para a lepra dele, pôs a mão e ele foi curado. Jesus encontrou uma mulher que era prostituta, colocou a mão sobre ela, abençoou e ela chorou, caiu aos seus pés, lavou seus pés com as lágrimas, enxugou com o cabelo. Uma outra entra, quebra um vaso de alabastro sobre a cabeça dele e aquele perfume desce. Ele vai transformando vidas, ele encontra uma mulher possessa de espírito maligno, 18 anos, num problema talvez de coluna, e Jesus expulsa o demônio e ela fica curada, manda um demônio surdo e mudo sair, o rapaz passa a falar e a ouvir. O outro é cego, Jesus toca e cura, Jesus faz lodo, manda lavar no tanque, ele vai, se lava, volta vendo. Jesus faz milagres, Jesus está interessado em que nós nos tornemos pintinhos que entrem debaixo das suas asas. E quais são as asas do Senhor, se não a igreja de Jesus? As asas do Senhor, as asas de Jesus são a igreja do Senhor, a palavra do Senhor, o pastor que o Senhor coloca para te ensinar o caminho. E aí nós começamos a dizer, não, mas eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou erudito, eu fiz curso, eu estudo, eu trabalho, eu estou muito cansado, eu tenho parentes, eu tenho coisas para fazer, eu não posso ir hoje à casa do Senhor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Imagine se eu vou perder tempo orando, eu tenho coisa mais importante para fazer, e você acha que está se enriquecendo, e na verdade o Senhor vira e diz, agora é que você volta a ser cego, agora que você está nu, eu te aconselho
que compres pão da minha mão, que compres ouro verdadeiro da minha mão. Enquanto os irmãos cantavam aqui, eu pensava na mensagem, eu me lembrei de um homem muito rico que eu encontrei, que eu conheço há muitas décadas, e que eu encontrei há um ano e meio atrás, já no final da sua vida, já bem velho, né, do alto do seu império financeiro. Ele ia todos os dias de manhã, saía da casa dele com uma roupa muito bonitinha, uma camisa muito passadinha, um homem muito bravo, uma calça daquelas antigas, mas muito alinhadinha, descia, ia para o comércio dele, se assentava e ficava lá no escritório, todo mundo trabalhando e ele lá. 90 anos, 80 e tantos anos, e não tinha paz para poder descansar. Eu nunca ouvi dizer: eu estou indo à igreja, eu estou indo buscar o meu Deus, eu estou indo orar. Eu nunca o encontrei dizendo para mim na volta: eu tive uma experiência, eu estava em oração e Deus me deu uma visão. Eu nunca o ouvi dizer: eu não sei como aconteceu, mas eu cumprimentei uma irmã que estava doente, e quando eu coloquei a mão na mão dela, saiu um fogo de mim, ela estremeceu e saiu andando. Mas ele saía já no final da sua vida e se assentava com a cara feia, tomando conta dos seus negócios. E sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. Miserável. Cego. Estava nu e não sabia. Porque se afastou daquele que nos dá o pão. A nossa economia precisa ser de subsistência no sentido espiritual. Precisamos produzir aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos. Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Eu quero você na minha casa. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero que você coma a minha palavra. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero que você sustente a minha obra com dízimos, com ofertas, com desafios, com votos. Senhor, o que o Senhor requer de mim? Eu requero de você que você ganhe almas, que você vá ao hospital, vá ao presídio, que você ande nas ruas, que você fale no Uber, que você fale no táxi, que você fale no quartel, que você conte para o vizinho, que você ganhe almas, almas e almas. Sabe o que nós temos feito? Nós temos despachado a nossa consciência para que ela fique tranquila. E dizemos: ah, mas eu vou domingo à noite. Irmãos, como terapeuta, e quando eu fecho a Bíblia eu só prego mais 2 horas, então está acabando. Como terapeuta, eu respeito a religião do meu paciente. E eu trabalho com a religião do meu paciente. Os arquétipos que são comuns à humanidade se manifestam de formas diferentes, conforme a vida da pessoa. E eu levo em consideração. E quando eu converso com pacientes que são evangélicos, normalmente eu gosto de saber como anda a fé. E não raro eu pergunto: como foi a igreja domingo? E eu tenho pacientes de várias igrejas. Ah, foi bom, o culto foi muito bom, foi maravilhoso. O que seu pastor pregou? Como é que foi mesmo? É aquele texto, como se eu estivesse lá. É aquele texto. E aí depois de um esforço, depois de uma ajudazinha, às vezes se lembram do texto, ou de um pedaço da história, e eu ajudo, eu dou um cacozinho para completar, e aí eu faço uma outra pergunta: o que você entendeu dessa mensagem? Irmãos, é uma vergonha. É lamentável. E aí eu entendo, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor é bálsamo. Por que tanta gente anda doente? Por que não leva a palavra de Deus a sério? Por que tanta gente passa por dificuldades que não precisava passar? Por que não leva a palavra do Senhor a sério? Quando a gente toma decisões orientados pela palavra de Deus, nada dá errado. Angel estava certo. Quando se dependia de uma figura forte, quando a família estava junto, não havia pobre entre eles. E quando eu li, eu me lembrei da igreja primitiva, quando eles vendiam tudo, traziam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam conforme cada um tinha necessidade. Um homem ateu, estudando nas civilizações e entendendo a história da palavra de Deus, mesmo que ele não tenha percebido. Mas nós podemos perceber. O Senhor quer que você seja rico. O Senhor quer que você tenha olhos perfeitos.
O Senhor quer que você esteja vestido. O Senhor não quer que você seja miserável, cego e nu. E Ele diz nessa noite: aconselho que de mim você compre essas coisas. E não sejas morno. Escolhe se você é frio ou se você é quente, mas não fica na mornidão, porque eu estou a ponto de te vomitar, porque eu corrijo e disciplino a todos quanto eu amo. É a palavra do Senhor que está dizendo isso. Sabe, irmãos, eu acho que muito câncer hoje, eu acho que muito desemprego, eu acho que muito fruto de violência é o afastamento da palavra de Deus. Eu tenho encontrado gente de outras religiões, e às vezes a gente está conversando sobre os dias de hoje, elas dizem assim: as pessoas de hoje estão muito sem Deus, né? É verdade. As pessoas estão muito sem Deus. Põe o Senhor em primeiro lugar e o Senhor vai abençoar a sua vida. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.